galerinha do segundo ano. Hoje, na nossa aula de matemática, iremos trabalhar medidas de comprimento, tá? Então, acompanhem com bastante atenção a aula e anotem alguma coisa importante para vocês estudarem, para entender o que seriam essas medidas de comprimento, né? Então, vamos lá com a professora Josilene iniciar. Olha só. No início, usávamos parte do nosso corpo, né, para estar medindo as coisas, como os pés, as mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida. Então, a gente utilizava ou pé ou palmo, que seria a mão, né? Só que aí, com o passar do tempo, foi se percebendo que era preciso padronizar, né, essas medidas de comprimento, né? Pois as medidas não padronizadas, que é o palmo, o passo, o pé e a polegada, não davam conta de medir tudo que se via aí, tudo que se precisava medir, né? Porque cada mão, cada pé tem um tamanho diferente. Logo, essa medida ela ia ficar diferente de acordo com quem realizasse, né, a medida. Se fosse uma pessoa que tivesse a mão maior, ia dar um comprimento menor. Se tivesse a mão menor, ia dar um comprimento maior. Então, para padronizar, foi preciso criar medidas padronizadas, né? Porque essas que a gente conhece aqui são as medidas não padronizadas. E as medidas padronizadas que foram criadas, né? Que é o sistema métrico, onde a gente tem a fita métrica, né? A fita métrica ela é utilizada para medir o metro, né? O metro é a unidade de medida padronizada, tá? De comprimento. E aí a gente utiliza aí a fita métrica para realizar aí a medição, né, de metros. Utilizamos também a trena, né, principalmente em construções, o metro e também o metro articulado. E hoje em dia se utiliza esses diferentes instrumentos para medir a altura, para medir circunferência da cintura, do busto, do quadril, né? Quando alguém precisa ir na nutricionista, quando alguém precisa fazer alguma roupa, faz essas medições. Para medir o pulso, né? O tamanho do pulso, o tamanho do tornozelo, né? Medir o tamanho aí da numeração, né? Do calçado. Circunferência de coxa, enfim. Medir é comparar, mas de que maneira? Qual a maneira correta? E por onde começar a medir um lápis? Observe que eu tenho aqui também a régua, que é um instrumento de medidas, que ele mede os milímetros. Observe que eu tenho um lápis aí, né? Os milímetros e os centímetros. E para que eu descubra quanto mede aí em centímetros ou em milímetros esse lápis, eu preciso colocar ele da forma correta. Se você colocar a régua desde o início, né, do lápis aqui, ó, igual está aqui nesse primeiro exemplo, essa é uma forma incorreta de medir. Por quê? Porque eu tenho que começar de onde inicia aí a medição na régua, que é do zero, né? Então, daqui eu faço a medição para ver quanto centímetros ou milímetros mede esse lápis, né? Então, a régua ela é o instrumento que faz essa medição aí de centímetros e milímetros, né, dos objetos. Olha só. Metro, né? O metro é calculado através de centímetros, ou seja, a cada 100 centímetros eu tenho aí um metro. Já o milímetro, né, ele é definido como milésimo do metro, ou seja, ele é representado pela sigla mm, né? Então, a cada 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Se eu perguntasse para vocês qual é a medida desse pente em centímetros, observe aí, ele começa aqui a medir, né? Tá medindo da forma correta. Ele tem aí, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, esse pente mede 5 centímetros. E se eu perguntasse, né, quanto mede aí essa menina que está fazendo aí, está medindo aí a sua altura, né? Então,
Eu diria que ela tem aí por volta de 1,20 m, porque parou aqui, ó, em 1,20 m. E se eu perguntasse quanto que mede esse anel em milímetros, gente, para que eu saiba quanto mede aí em milímetros, observe que a cada 1 centímetro, olha só, 1 centímetro, do 0 ao 1, eu tenho 10 milímetros. A cada 2 centímetros, eu tenho 20 milímetros. 3 centímetros, 30 milímetros e assim sucessivamente. Então, esse anel, ele vai medir aí, ó, ele vai medir por volta de 18 milímetros e meio, porque ele parou aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, né, próximo aí aos 2 centímetros, né, então, 1 milímetro e 85 centímetros, visto que a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, tá? E o que a costureira usa para medir os fregueses, né? Então, ela utiliza aí, ó, a fita métrica. Quando você precisa ir na costureira, ela vai medir você com a fita métrica para saber qual é as suas medidas de braço, de busto, para poder fazer a sua roupa. Então, é isso, turminha. Espero que tenham gostado. Pratiquem bastante aí conteúdo aí trabalhando o sistema de medidas. E espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!